Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de Cálculo 4 com o professor Caritá. E hoje nós vamos estudar representação de funções como séries de potências. Vocês devem se lembrar que na aula passada nós estudamos séries de potência e no final da aula vimos que nós podemos igualar algumas funções a algumas séries de potências. Então hoje nós vamos nos aprofundar nisso e no final eu vou abrir o GeoGebra e vou mostrar para vocês a convergência da série de potências na função e vai ser muito legal. Então fiquem atentos aí e vamos trabalhar. Primeira pergunta que a gente pode se fazer é para quê? Para que representar funções como série de potência, né? Bom, vocês devem se lembrar que em cálculo 1, quando vocês... Não, para vocês foi em cálculo 2, né? Quando vocês foram resolver algumas integrais, existiam algumas integrais de funções que não tinham primitivas, né? Não tinham primitivas imediatas, então você não conseguia calcular a integral delas. Também o computador, o nosso computador, as nossas calculadoras, eles não entendem quando você escreve assim um seno, eles não entendem bem o que é um seno. Então, é tudo feito através de operações básicas dentro do computador. O computador sabe somar, sabe subtrair, sabe multiplicar, sabe dividir, e essas são as operações que o computador sabe fazer. O computador não sabe trigonometria, mas se você utilizar um software para traçar um gráfico, você vai verificar que você consegue fazer gráficos trigonométricos. Por quê? Porque tudo é feito utilizando aproximações por série de potência. Porque quando nós vamos estudar série de potência, nós temos apenas as 4 operações elementares. Tá? E é isso que o seu computador faz no fundo. Tá? Então, é muito importante saber representar funções como série de potência. Vamos começar então com alguns exemplos. Esse aqui primeiro, facinho, vamos relembrar da aula passada, só para aquecer. Expresse esta função aqui, olha, f de x igual a 1 sobre 1 menos x. Expresse essa função como a soma de uma série de potências e escreva o intervalo de convergência. Bom, vocês devem se lembrar da aula passada, né, que isso daqui era igual a série de potência 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e assim vai, sempre que o x estiver entre menos 1 e 1. Isso aqui vai ser igual. Por quê? Porque isso daqui é uma série geométrica, primeiro termo 1, a razão x, pela formulinha da soma, dá isso daqui, que dá igual a essa função. Então, se você quiser saber quanto vale essa função em uma série de potências, é exatamente essa série de potências aqui. Agora, qual é o intervalo de convergência? Porque não converge para todo x real, né? Também da aula passada, você deve se lembrar que o intervalo de convergência é de menos 1 a 1. Então, o intervalo de convergência como já foi visto, é de menos 1 até 1, aberto nos dois lados. Muito bem, vamos agora para esse segundo exemplo. Expresse essa função g de x, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado como a soma de uma série de potências, e escreva o intervalo de convergência. Bom, a ideia é a seguinte, vocês se lembram que a soma da série geométrica é assim, né? O primeiro termo, 1 menos r. Nós conseguimos enxergar isso aqui dessa forma? Veja bem, o primeiro termo seria 1. Ó, 1 mais x ao quadrado. O primeiro termo seria 1. Aqui tem que ter um menos e aqui tem um mais. Como é que a gente resolve esse problema? A gente escreve esse mais como menos, menos. Tá vendo? Deu um mais. Então, aqui, olha, a razão seria menos x ao quadrado. E aí, isso daqui pode ser visto dessa forma, como a igual a 1, primeiro termo igual a 1, e a razão menos x ao quadrado. E aí nós sabemos escrever uma série com o primeiro termo igual a 1 e a razão com menos x ao quadrado. Né? Vai ser 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, e assim vai. Então vamos escrever todo esse raciocínio que nós pensamos agora num textinho bem bonitinho
para ficar aí a lousa com vocês. Vamos lá. Então, g de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que você pode reescrever como 1 menos x ao quadrado, que é uma série geométrica, é a soma de uma série geométrica, né? Que é a soma de uma série geométrica com o primeiro termo igual a 1, e a razão menos x ao quadrado. Bom, vamos estudar um pouco mais. Esta série geométrica converge quando o módulo da razão for menor que 1. Então, que converge para o módulo de menos x ao quadrado menor que 1. Bom, converge para qual valor? Para este valor aqui. E qual é a série? 1, ó, o primeiro termo é 1, a razão menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, mais x à oitava, menos, vai indo embora. Vamos escrever com a notação de somatório. Bom, uma série alternada, então vamos colocar aqui, olha, menos 1 elevado a n, com n partindo do zero, que começa no 1, né? Deixa eu baixar esse n aqui. X elevado a 2n. Então tá aqui, essa é a série. Então essa série converge para quais valores de x? Vamos calcular aqui o intervalo de convergência. Esta série converge para módulo de menos x ao quadrado menor que 1. Ou seja, pode tirar esse menos. Módulo de x ao quadrado menor que 1. Ou seja, x ao quadrado menor que 1. Quando que x ao quadrado é menor que 1? Quando x está entre menos 1 e 1. Então, qual é o intervalo de convergência? O intervalo de convergência é menos 1 e 1. Então, veja bem, esta função aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ela pode ser escrita como a soma de infinitos termos, como uma série infinita, que é esta série aqui, para todos os valores de x entre menos 1 e 1. Isso ocorre. Vocês vão enxergar a geometria disso quando eu abrir o GeoGebra no final da aula. É muito bonito, pessoal, é muito bonito, vocês vão ver. Bom, mesmo exercício, agora com esta outra função. H de x é 1 sobre x mais 2. Então, vamos lá. 1 sobre x mais 2. Lembra, primeiro termo sobre 1 menos a razão, uma série geométrica. Eu estou sempre utilizando a série geométrica para essas primeiras funções de propósito, porque eu peguei as funções mais básicas para a gente poder fazer isso, para poder realmente usar séries geométricas. Algumas funções mais complicadas nós vamos ver ainda na metade da aula para frente como fazer. E também nas próximas aulas também vamos ver várias técnicas aí. Tá? Então eu estou começando com o mais simples mesmo, que são aquelas funções que a gente pode associar com a soma de uma série geométrica. Muito bem. Olha, se a gente quiser comparar isso daqui, olha, 1x mais 2. Né? Então, vamos lá, olha, primeiro termo, A, 1. Agora aqui embaixo, como é que a gente pode escrever x mais 2 como 1 menos alguma coisa? Bom, você pode escrever da seguinte forma, olha, x mais 2, você pode trocar esse x mais 2 por 1 sobre 2, 1 mais x sobre 2. E esse mais você pode colocar o menos com menos. Então vai ficar assim, olha, 1 sobre 2... Aqui vai ficar 1 menos x sobre 2. E essa aqui vai ficar meio vezes agora aquilo ali que a gente queria. Olha, 1 menos x sobre 2. Então, olha só. Primeiro termo 1, a razão, menos
x sobre 2. Isso aqui é só uma constante meio multiplicando a série que vai dar essa soma. Não é? Então, acompanhar esse raciocínio? Só usei aritmética elementar aqui. Então vamos escrever um texto para que fique tudo bonitinho aí no caderno de vocês. Olha, isso daqui fica então uma série, com a soma de uma série geométrica, com o primeiro termo 1, e a razão menos x sobre 2. Então vamos lá. Olha. Vamos. H de x é 1 sobre x mais 2, que você pode reescrever como 1 sobre 2, 1 mais x sobre 2. Que você pode reescrever esse mais com menos. Então vai dar 1 sobre 2, 1 menos x sobre 2. Isso aqui é meio vezes 1 menos x, opa, aquela letra está ficando muito feia, 1 menos x sobre 2. Dessa forma. Agora, isso daqui é a soma, isso tudo aqui, a soma de uma série geométrica com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a menos x sobre 2. Então, a gente pode escrever essa série na notação de somatório da seguinte forma, olha, só faltou o meio aqui. Meio, aí aqui tem a série, olha. Vou começar no 0. Então vai ficar menos x sobre 2 elevado a n. Ó, vai dar 1 e depois sempre multiplicado por menos x sobre 2, cada termo. E agora? Bom, observe, pessoal, que aqui já está certo já, tá? Mas eu quero jogar tudo dentro de um único somatório. Tá? Então eu vou fazer mais algumas manipulações, mas se você parasse aqui já estava certo, tá bom? Bom, menos x você pode considerar como menos 1 vezes x. Se aqui está elevado a n, você pode distribuir essa potência n aqui. Né? Então eu vou fazer isso aqui, vou jogar esse 2 lá para dentro. Então vai ficar da seguinte forma, olha. Isso aqui é o somatório. Aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. E embaixo, 2 elevado a n vezes 2, né? Vou colocar lá dentro. Então vai dar 2 elevado a n mais 1. Tá bom já. Olha, esta série aqui representa esta função. Para qual intervalo de convergência? Bom, agora nós temos que olhar para a razão. Essa série converge quando o módulo da razão for menor que 1. Então vamos calcular quando que isso vai ocorrer. Então, esta série converge quando o módulo de menos x sobre 2 for menor do que 1. Ou seja, quando, vamos tirar o menos, né? O 2 também pode tirar do módulo. Então, o módulo de x sobre 2 for menor do que 1. Ou seja, passo 2 multiplicando, quando o módulo de x for menor do que 2. Isso significa que x está entre menos 2 e 2. Então, o intervalo de convergência é o intervalo entre menos 2 e 2. E pronto, está feito esse exemplo. Muito bem, vamos para mais um. Olha só, t de x igual a x ao cubo sobre x mais 2. Bom, veja só, t de x igual a x ao cubo sobre x mais 2. Então isso aqui você pode enxergar da seguinte forma. X ao cubo vezes 1 sobre x mais 2. Muito bem. Agora,
Este 1 sobre x mais 2 é do exemplo anterior. Não é? Olha, exatamente, do exemplo anterior. Isso aqui, nós já sabemos que é igual a uma série para um determinado intervalo. Né? Então, isso daqui, quando o módulo de x é menor que 2, você pode escrever isso aqui como uma série, que é essa série aqui, que nós vimos. Vou escrever ela aqui. Muito bem. Agora, esse x ao cubo, ele é uma constante em relação a essa série, olha. Porque esse somatório, ele está variando em n, então você pode jogar ele dentro do somatório. O x ao cubo é constante em relação ao somatório. Então joga lá dentro, vai juntar o x ao cubo com o x a n. Vai ficar assim, olha. Somatório de n0 até infinito, de menos 1 elevado a n. Vamos juntar o x a n com o x ao cubo, então vai ficar x a n mais 3, dividido por 2 a n mais 1. Perfeito. Tá assim. Certo. Então, esta função t de x, ela pode ser escrita como este somatório aqui, como esta série. Qual é o intervalo de convergência? Bom, deve ser óbvio já, moçada, que vai ser o mesmo do exemplo anterior, né, por conta disso aqui. Mas vamos calcular de novo. Vamos calcular novamente o intervalo de convergência. Para isso, vamos usar o teste da razão. Então vai ficar assim, olha. A n mais 1 sobre a n. Então, troco n por n mais 1, vai ficar assim. Menos 1, n mais 1, x, n mais 1 mais 3, sobre 2n mais 1 mais 1, tudo sobre menos 1 a n, x elevado a n mais 3, 2 elevado a n mais 1, módulo de todo mundo. Esse menos 1 não faz diferença nenhuma. Então vamos lá, extremos pelos meios, isso aqui vai dar o seguinte. 2 elevado a n mais 1, vezes x elevado a n mais 4, sobre 2 elevado a n mais 2, vezes x elevado a n mais 3. Simplificando tudo aqui, olha, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Sobre 2. Aqui vai dar x. Ah, bom, já vou escrever assim já, olha, 1 sobre 2 pode tirar do módulo. Módulo de x. Perfeito. Agora, nós queremos jogar isso aqui no limite, fazer ele ser menor do que 1. Então, limite a n mais 1 sobre a n, que é este cara aqui, que nós queremos que seja menor do que 1, né? Porque converge quando for menor do que 1. Então, isso daqui menor do que 1, olha, chegamos onde eu disse que chegaríamos, né? Módulo de x menor do que 2. Então, o intervalo de convergência é de menos 2 a 2. E pronto. Então, esta função aqui, olha, x ao cubo sobre x mais 2 é igual a esta série aqui, sempre que x estiver entre menos 2 e 2. Aqui eu estou colocando um teorema, uma observação, eu não vou demonstrar, mas ele diz o seguinte, olha, que se nós temos uma série de potência com determinado raio de convergência, né, e uma função que é definida por esta série, né, e essa função aqui, se a gente quiser calcular a derivada ou a integral dessa função, perceba que aqui é um polinômio, então
nós temos que essa função vai ser diferenciável, né? O que a gente faz? A gente calcula tanto a derivada quanto a integral dessa função, que é definida pela série, termo a termo. É isso que o teorema está dizendo aqui. Então, olha, se você quiser calcular a derivada, você deriva o primeiro termo, isso aqui dá zero. Depois você deriva esse, dá só C1. Depois você deriva esse, depois você deriva o próximo, e você vai derivando termo a termo. A mesma coisa da integral. Você quer calcular a integral dessa função, que é definida por essa série? Então, você integra o primeiro, integra o segundo, integra o terceiro, integra o quarto. Não esquece de somar a constante lá no final. Aqui tem uma formulinha matemática que dá a nova série que é formada. Não precisa decorar nada disso. Basta você saber que é feito termo a termo, que é o que essa observação aqui de baixo está dizendo. Tá? A derivada da série é a série das derivadas. A integral da série é a série das integrais. Então, basta fazer termo a termo. Então, se você tem uma série e você precisa derivar essa série, faz termo a termo. Se você tem uma série e você precisa integrar essa série, faça termo a termo. E isso vale para a função, que é igual a essa série num determinado intervalo de convergência. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos. Olha só. Onde é que a gente vai usar esse teorema? Suponha que a gente queira encontrar uma representação em série de potências para algumas funções. E também queremos determinar o raio de convergência. Uma coisa importante é que o raio de convergência continua, tá? Quando você faz essas integrações ou derivações, tá bom? Bom, como é que eu faço para encontrar, então, uma série de potências que represente essa função? 1 sobre 1 menos x ao quadrado, dessa forma. Como que a gente faz? Bom, vamos partir de alguma coisa que a gente conhece. E vamos verificar se a gente consegue derivar, integrar e ver se a gente chega em alguma coisa nova, que atende o que nós estamos precisando. Por exemplo, nesse caso, eu vou partir lá daquele exemplo 1. Né? Isso daqui a gente já sabe que é verdade entre menos 1 e 1. Né? Para x entre menos 1 e 1. Isso aqui a gente já sabe que é verdade. Então eu vou partir disso daqui. 1 sobre 1 menos x é igual a essa série aqui. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo e assim vai. Então, vamos lá, olha. Vamos partir de 1 sobre 1 menos x. 1, isso é 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais e vai embora. Isto sempre que o módulo de x for menor que 1. Agora, nós podemos derivar ambos os lados. Derivando ambos os lados. Veja bem, se a gente derivar 1 sobre 1 menos x, quanto é que vai dar essa derivada? Vamos pensar. Olha, eu quero derivar 1 sobre 1 menos x. Isso daqui eu posso escrever como 1 menos x elevado a menos 1. Eu quero derivar esse cara aqui, olha. Então vai ficar 1 menos x elevado a menos 1 e eu quero calcular a derivada dele. Então, regra da cadeia, tá? O tombo aqui no menos 1 fica menos 1, deriva de fora, mantém de dentro. Então, 1 menos x elevado a menos 2, multiplica pela derivada da de dentro, que vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Exatamente o que está aparecendo aqui para a gente. Então, derivando ambos os lados. Olha, este lado esquerdo aqui vai dar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Este lado direito, de acordo com o teorema, você deriva termo a termo. Então, deriva 1, dá 0. Deriva x, dá 1. Deriva x ao quadrado, vai dar 2x. Deriva x ao cubo, vai dar 3x ao quadrado. E assim vai. Quando você faz essa operação, você não altera o intervalo de convergência. Então, isso aqui continua valendo para módulo de x menor que 1. Muito bem. Então, galera, olha só. Está vendo que este lado aqui é exatamente a função que a gente estava procurando? Então, nós temos que a função f de x é igual a esta série aqui. Então, logo, f de x vai ser esta série. 1 mais 2x
mais 3x ao quadrado, mais, e assim vai. Que você pode escrever, utilizando o somatório, da seguinte forma, olha, eu vou partir de 1 aqui, vai ser n, x elevado a n menos 1. Isso partindo de 1. Ah, professor, olha, você estava fazendo partindo de 0, não posso fazer assim? Pode também. Tanto faz, pessoal. O que importa é que o somatório represente a soma termo a termo aqui. Por exemplo, você pode escrever também de uma outra forma. Dessa forma aqui, olha, n mais 1 vezes x elevado a n. Qual está certo? Os dois estão certos. Né? O exemplo pede também, o exercício pede para calcular o raio de convergência. Qual é o raio de convergência? Bom, o raio de convergência é 1. Por conta disso aqui, olha, nós sabemos que o centro é 0. Então, aqui x, olha, entre menos 1 e 1. Né? Converge sempre que x está entre menos 1 e 1. O raio de convergência é 1. Então, o raio de convergência é 1. Bonitinho, né? Então vocês viram que a gente utilizou a derivação de uma série para obter uma outra função. Né? Essa daqui a gente jamais faria dessa forma utilizando a soma da série geométrica. Não tem como. Né? Mas nós partimos de algo que a gente sabia, né? E utilizando o teorema da derivação e também da integração. A gente vai usar a integral agora. No próximo exemplo. Então, usando esse teorema, a gente conseguiu chegar numa função diferente. Então, vamos para esse próximo exemplo. Olha, faça a mesma coisa para esta função f de x, arco tangente de x. O que é que tem que fazer? Encontre uma representação em série de potências para arco tangente de x. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que relembrar o seguinte, que arco tangente de x é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso a gente já sabe, lá de cálculo 2, né? Então, sabemos que arco tangente de x é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Perfeito, é uma integral trigonométrica aqui. Bom, então, o que é que a gente pode fazer? Veja bem, do exemplo 2, né, vocês devem estar se lembrando desse argumento aqui, dessa integral, né? Aqui, olha, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso já apareceu na aula de hoje. Olha só, lá no exemplo 2. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente já viu que isso daqui você pode expressar como esta série aqui. Então, a gente pode trocar essa expressão por essa série lá naquele exemplo. Né? E aqui nós sabemos que o intervalo de convergência de menos 1 é 1. O intervalo de convergência, então, vai ser esse, quando a gente trocar lá. Tá bom? Então, vamos lá, olha. Eu vou trocar isso aqui por aquela série. Então, logo... eu vou dividir essa lousa em 2 para poder caber. Então, logo, fica assim, olha. Arco tangente de x, que é essa integral aqui, para um módulo de x menor do que 1, pelo exemplo 2 da aula de hoje, nós podemos escrever assim, olha, isso aqui é a integral de 1 menos x ao quadrado mais x à quarta menos x à sexta mais, e assim vai embora, dx. Como é que a gente faz para integrar uma série? Integramos termo a termo. Não pode esquecer da constante no final, né? Somar a constante no final. Então, já vou colocar a constante logo no começo, para não esquecer dela. Bom, a integral de 1 vai dar x. A integral de menos x ao quadrado vai dar menos x ao cubo sobre 3. E assim eu vou repetindo o processo. Olha, mais x à quinta sobre 5. Menos x à sétima sobre 7. Estou calculando termo a termo cada uma das integrais aqui. Mais e vai embora. Muito bem. Então, nós acabamos de descobrir o quê? Assim, nós acabamos de descobrir que arco tangente
de x é uma constante mais x menos x ao cubo sobre 3 mais x à quinta sobre 5 menos x à sétima sobre 7 mais, e assim vai embora. Bom, já conseguimos expressar como uma série, mas nós podemos descobrir quem que é essa constante aqui. Substituindo x por zero, nós sabemos que o arco tangente de zero é zero. Por quê? Arco tangente é o arco cuja tangente dá zero. Então, qual é o arco, qual é o ângulo cuja tangente resulta em zero? Bom, 0 graus, 0 radianos. Tangente de zero dá zero. Então, arco tangente de zero é zero. Então, nós sabemos que arco tangente de zero é zero. Então, para encontrar C, trocamos x por zero. E assim, como é que fica? Fica assim, olha. Aqui vai ficar arco tangente de zero é igual a C mais zero menos zero mais zero menos zero, e assim vai embora. Opa, apertei o botão errado. Agora vamos lá. Arco tangente de zero, isso aqui dá zero. Então, nós chegamos que zero é igual a C. Então, C vale zero. Muito bem. Então, como é que fica a nossa função arco tangente no formato de série? Fica assim, olha. Portanto, arco tangente de x vai ser, a constante não põe mais, porque ela é zero, então vai ser x menos x ao cubo sobre 3, mais x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7, mais, e vai embora, seguindo esse padrãozinho aqui, que você pode escrever como somatório da seguinte forma: a partir de n0 aqui, n0 até infinito, então, menos 1 elevado a n é alternado, x elevado a 2n mais 1, que são os números ímpares, né? Dividido por 2n mais 1. Então está aqui. Pode escrever de forma abreviada essa série assim, com esse somatório. Bom, qual é o raio de convergência? Perceba o seguinte, galera, olha. Está vendo que para fazer essa substituição aqui, eu tive que usar o nosso exemplo 2. E o exemplo 2, você só pode fazer essa troca se o módulo de x for menor que 1. Então, aqui nós temos que o módulo de x é menor do que 1. O teorema da derivação e da integração termo a termo diz que, ao fazer a derivação ou ao fazer a integração termo a termo de uma série, o intervalo de convergência não é alterado. Então, nós temos que o intervalo de convergência dessa outra aqui também vai ser módulo de x menor do que 1, por conta do teorema. Carrega daqui para cá. Então, qual é o raio de convergência? Olha aqui, o centro da série, desta série aqui é 0, e aqui o x varia entre menos 1 e 1. O raio de convergência é 1. Então, o raio de convergência é 1. E pronto, está feito. Próximo exemplo. A mesma coisa para esta função. Ln de 1 menos x. Então, eu quero encontrar uma série de potências que represente essa função e determinar o raio de convergência. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos derivar Ln de 1 menos x. E vamos ver onde é que a gente chega. Vou dividir a lousa em 2 aqui também. Então, derivando Ln de 1 menos x. Então, vai ficar assim, olha. A derivada
f' de x vai ser derivada do ln, vai ter que usar a regra da cadeia aqui, que vai ser 1 sobre, mantém a de dentro, 1 menos x, multiplica pela derivada da de dentro, que dá menos 1. Então vai dar menos 1 menos x. Agora, nós podemos relembrar lá de cálculo 2 o seguinte, que f de x ele é igual à integral de f' de x dx a menos de uma constante. Né? Então, eu vou colocar mais uma constante aqui. Olha. Então, isso daqui é uma verdade. Né? Vocês viram lá em cálculo 2, quando vocês estudaram. Então, a menos de uma constante, o f de x é igual à integral do f' de x dx. Eu vou usar isso. Tá? Então, deixa eu só escrever dessa forma. Como? Eu vou tirar essa constante daqui, mas eu vou escrever a menos de uma constante f de x é igual à integral de f' de x dx. Não vou colocar essa constante porque ela somaria com uma outra no final aqui do exercício, então já vou poupar o trabalho, tá? Então, por isso eu escrevi a menos de uma constante. Esse a menos de uma constante é importante, tá bom? Não vai sair por aí dizendo que o professor Caritá está fazendo errado, não. Eu estou considerando essa igualdade a menos de uma constante. Muito bem. Então, dado isso, temos o seguinte. Olha só. ln de 1 menos x vai ser igual a menos de uma constante a integral da derivada dele, que vai ser menos 1 sobre 1 menos x dx. E vou reforçar de novo. A menos de uma constante. Né? Porque quando a gente calcular essa integral, vai ter uma constante. Então, a constante que estaria aqui somaria com essa outra, continuaria tendo a constante, então você não precisa colocar ela aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo, poupando um pouco de escrita. Muito bem. Agora, isso daqui, veja bem, você pode tirar esse sinal de menos para fora. Então, vai ficar menos a integral de 1 sobre 1 menos x dx. Estão reconhecendo quem é que está dentro da integral? Olha, 1 sobre 1 menos x. Exemplo 1. Né? Olha só. 1 sobre 1 menos x. A gente já sabe que isso é igual a esta série para esse intervalo de convergência aqui, entre menos 1 e 1. Então, vamos utilizar isso e vamos continuar ali. Olha. Então, isso daqui, para módulo de x menor do que 1, pelo exemplo 1, né, você pode escrever como menos a integral. Vamos lá, vamos trocar isso aqui pela série que representa ele. Olha. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais vai embora, dx. Como é que calcula essa integral dessa série? Termo a termo. Então isso aqui fica assim, menos, vamos lá, vou colocar aqui a constante, vou colocar sempre a constante na frente, que é para a gente nunca esquecer, né? Calculou a integral, indefinido, tem que pôr a constante. Então tem a constante, agora vai lá. A integral de 1 da x, a integral de x, da x ao quadrado sobre 2, de x ao quadrado, da x ao cubo sobre 3. Deixa eu arrumar esse 2 aqui. De x ao cubo, vai dar x à quarta sobre 4. E assim vai, tá? Assim vai. Tchananã. Beleza. Agora eu vou distribuir aqui este sinal. Então isso aqui vai ficar... Vou fazer lá do outro lado. Vamos lá. Fica igual a menos c, menos x, estou distribuindo menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, menos, e assim vai embora. Bom, muito bem. Isso daqui, lembrando que, pelo teorema, ele carrega
ele carrega o intervalo de convergência. Então, isso aqui vale para módulo de x menor do que 1. Certo? Então, nós já temos uma série de potência que nos fornece o ln de 1 menos x. Mas tem essa constante aqui atrapalhando, né? Tem essa constante aqui atrapalhando. Eu vou trocar o x por 0 e vou ver se eu consigo calcular essa constante. Então, para calcular essa constante, trocamos x por 0. Vamos ver onde é que a gente chega, né? Vai ficar assim, olha, ln de 1 menos 0 vai ser igual. Isso daqui é igual a isso aqui. Então, vai ser menos c, menos 0, menos 0, menos 0, menos, vai embora, sempre menos 0. Então, isso aqui vai ficar ln de 1, que é menos c. Bom, ln de 1 é 0. Então, c igual a 0. E está aqui, calculamos o c. Então, logo, quem que é a série de potência que representa essa função? ln de 1 menos x é menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, menos, e assim vai embora. Nós podemos resumir isso aqui utilizando a notação de somatório da seguinte forma. Vou colocar um menos para fora do somatório. Vai ficar melhor. Menos igual menos esse somatório aqui, que vai ser x elevado a n sobre n. Qual é o raio de convergência? Bom, veja bem, olha, o intervalo de convergência é de menos 1 a 1. Então, o centro dessa série é 0. Então, o raio de convergência é 1 também. Então, o raio de convergência é 1. E está feito. Bom, depois de toda essa propaganda, pessoal, agora sim, nós vamos para o final da nossa aula e nós vamos observar essas aproximações, né, essas convergências dessas séries, nesses intervalos de convergência, nós vamos observar pelo GeoGebra. Tá? Então, eu vou colocar a função que nós conhecemos e eu vou começar a aproximar a função através de somas parciais das séries de potências indicadas. Conforme eu sempre somo um termo a mais na soma parcial, vocês vão observar a função realmente se aproximando uma da outra naquele intervalo de convergência. Bora lá? Então, partiu para o GeoGebra. Bom, pessoal, vocês já devem estar familiarizados com o GeoGebra, não é? Então, aqui tem o GeoGebra. Nós podemos fazer alguns gráficos, tá bom? O primeiro gráfico que eu vou fazer é daquele nosso exemplo 1 da aula de hoje. Então, vocês devem se lembrar que lá f de x, observem o seguinte, olha, eu estou digitando aqui em entrada, né? Estou digitando aqui na entrada. Então, vai ficar, a função era 1 sobre 1 menos x. Então, tá aqui, olha. Enter. Este aqui é o gráfico da nossa função. Qual era a série que a gente viu que convergia para essa função? Era aquela lá, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta, e assim vai. Então, vou colocar assim, olha, s de x igual, vamos lá, olha, 1. Muito bem, agora eu vou dar alguns espaços e eu vou colocar um intervalo. Qual era o intervalo de convergência? Era de menos 1 até 1. Então, eu vou colocar aqui, para restringir o gráfico dela, apenas nessa parte. Olha, menos 1 menor que x menor que 1. Vocês estão acompanhando ali, em entrada? Olha só. Bom, então, a série era 1 mais x. Então, quando tem 1, ó, observa só. Só o número 1, nós temos isso daqui. Agora eu vou colocar 1 mais x e vocês vão perceber que este pedacinho desse gráfico vai se aproximar mais, vai ficar mais próximo desse gráfico roxo, que é a função 1 sobre 1 menos x. Então, vou colocar um mais x ali, olha, mais x. Então, esse é o meu S2, né? A soma parcial dos dois primeiros termos da sequência. Olha só como já aproximou. Agora, eu vou colocar um mais x ao quadrado.
Olha só o que está acontecendo. Tá vendo? Olha como é que está se aproximando. Então, eu vou aumentar mais a minha soma parcial aqui. Vou colocar um mais x ao cubo. Olha o que está acontecendo. Mais x à quarta. Olha só, pessoal. Mais x à quinta. Olha o que está acontecendo. Né? Vocês percebem? Olha só. Cada vez que eu adiciono um termo, a nossa função está se aproximando mais e mais e mais e mais da função procurada no intervalo de convergência. Agora, pessoal, eu vou colocar mais um outro exemplo que apareceu na aula de hoje. Olha, f de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Esse aqui apareceu para a gente hoje também. Né? Então, vamos lá, vou centralizar aqui, olha. Beleza, está centralizado. Agora eu vou colocar a soma parcial da série que a gente verificou que converge para essa função. Né? É aquela 1 menos x ao quadrado mais x à quarta menos x à sexta, era essa daí. Então, eu vou colocar igual a 1, tem aqui, vou dar um espacinho aqui, só para colocar um intervalo de convergência, olha, menos 1 menor que x menor que 1. Tá vendo? Então, vai ser aquela partezinha, vai convergir naquele intervalinho ali. Então, olha só, para minha primeira soma parcial dá isso. Agora, vamos lá. 1 menos x ao quadrado. Olha o que está acontecendo. Agora, o próximo termo seria mais x à quarta. Olha só. Agora seria menos x à sexta. Olha que legal. Mais x à oitava. Olha que legal. Menos x à décima. Tá vendo, pessoal, o que está acontecendo? Agora, uma coisa importante de se observar, eu não falei no exemplo anterior, mas eu deixei para falar só nesse, porque é igual para os dois casos, é a importância do intervalo de convergência. Se você fizer o mesmo procedimento descartando o intervalo de convergência, olha o que vai acontecer. Olha. 1 menos x ao quadrado mais x à quarta. Tá vendo? Que é só aquela partezinha entre menos 1 e 1 que vai se aproximando. O resto vai se afastando, tá vendo? Olha, sobe lá em cima, vai ficando cada vez mais longe da função. Olha, menos x à sexta. Olha só. Mais x à oitava. Tá vendo? As únicas partes que vão se aproximando é entre o intervalo menos 1 e 1, que vai ficando cada vez mais próximo. Menos x à décima. Tá vendo? Para frente do 1, para trás do menos 1, vai ficando cada vez mais distante. Então, observem só. É isso que significa dizer que a nossa série está convergindo para a função dentro daquele intervalo de convergência. De fato, essa função, quando a série é uma soma de infinitos termos, hein, moçada? Vocês se lembram que uma série tem infinitos termos. Eu não consigo digitar infinitos termos aqui. Então, por isso eu estou fazendo pelas somas parciais. Mas quando você soma os infinitos termos, entre menos 1 e 1, dá exatamente igual a função. O gráfico fica exatamente em cima. Né? Então, eu espero que vocês tenham visualizado o que é que está acontecendo aqui. Né? Porque às vezes a gente pode pensar, nossa, mas como é possível uma função ln, uma função arcotangente, ser aproximado por um polinômio? Sim, é aproximado por um polinômio infinito em um determinado intervalo de convergência. E funciona, pessoal. Vocês observaram aqui que funciona. Né? Eu vou colocar mais um termo aqui para vocês verem. Olha, mais x a 12. Olha só, vai ficando cada vez mais próximo, dentro do intervalo de convergência, que é entre menos 1 e 1. Olha, vai ficando cada vez mais próximo. Se eu conseguisse somar infinitos termos, o verdinho ia ficar bem em cima do vermelhinho ali nesse intervalo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido. Né? Eu resolvi mostrar essa parte do GeoGebra para que
vocês interpretem muito bem o que está acontecendo, né? Então espero que vocês tenham visualizado, que vocês tenham enxergado. Um super abraço do professor Caritá, até a próxima aula e tchau!